Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo, sempre conectados, um canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou o pastor da igreja e quero já dar as boas-vindas a todos que se achegam. Vamos preparando o ambiente, vamos se achegando, chame a tua família, chame teus amigos. Aliás, compartilhe esses vídeos também com os teus amigos e familiares. É o tempo oportuno para a gente se aproximar da palavra de Deus, ter um tempo de repente que você reservou para devocional. Esse material também pode ser utilizado para devocional, pode ser utilizado também como culto doméstico. Deixar uma saudação toda especial às mamães. Hoje, dia 10 de maio, celebramos aí o Dia das Mães. Deus abençoe as mamães, Deus abençoe suas famílias e que Deus multiplique cada dia mais a força de vocês, a fé de vocês. Que a graça de Deus esteja sempre dentro do lar de vocês e da família, tá bom? Deus abençoe. O mês de maio é o mês em que tradicionalmente celebramos o mês da família. Então temos esse pano de fundo nas mensagens que serão pregadas nos domingos de maio. Hoje o texto que eu quero compartilhar com você é Gênesis 3, de 1 a 9. Pega a tua Bíblia, acompanhe a leitura comigo, lembrando que faço na versão NVI, Gênesis 3, de 1 a 9. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado pela Tua palavra, que nos traz esperança, que nos renova a fé, que nos faz conhecer os caminhos do Senhor, para nós, para a nossa família, para a nossa vida como um todo, Pai. Muito obrigado por cada família, por cada pessoa, por cada um que pode se achegar nesse momento junto a ela, e pela iluminação que vem do Teu Espírito Santo, podemos sim ser transformados pelo Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa, nos guia, nos sustenta, ó Deus, nos Teus caminhos. É o que oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Em outra passagem de Gênesis, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por mais que fomos afetados pelo pecado, fomos afetados por nossa rebelião diante de Deus, nós nos opomos a Deus, nós queremos tomar conta da nossa vida por conta própria. Por mais que isso tudo aconteça, ainda trazemos e carregamos essa imagem de Deus em nós. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar hoje é isso, que nós não perdemos completamente a imagem e semelhança de Deus em nós. Porém, estamos com essa imagem e semelhança afetados pelo pecado, pelo nosso pecado, pela nossa rebelião. O segundo ponto é lembrar que não
somente temos que lidar com essa nossa rebelião diante de Deus, mas também temos que lidar com as investidas do diabo, do Satanás. Satanás, não de hoje, sempre foi assim. Ele quer insistentemente destruir essa imagem por completo de Deus em nós. Ele se opõe completamente a Deus e então ele, na nossa vida diariamente, ele lança das suas investidas e ele quer definitivamente destruir, nos fazer pessoas completamente destruídas e, por consequência, tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia também da mesma forma afetados e destruídos. Então, quero partir desses dois pontos iniciais. Primeiro é que nós ainda carregamos a imagem de Deus em nós, porém afetados pelo pecado, pelo nosso pecado, pela nossa rebelião, e ainda assim temos que lidar com as investidas do diabo. A questão é que tudo isso tem nos levado a algumas atitudes, algumas posturas que têm destruído muitas famílias. E hoje, especialmente, eu quero falar sobre o egoísmo, né? Seja o egoísmo acarretado por medo, seja o egoísmo acarretado pelo orgulho, o egoísmo, que é aquele sentimento de colocar a si próprio como centro das atenções, ou o único merecedor de qualquer esforço que seja. Quero conversar um pouco como essa questão do egoísmo tem afetado as famílias, tá? Então, o tema proposto hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é reagindo ao egoísmo. Conversar um pouco com vocês sobre como que Deus, apesar de tudo, ainda tem nos dado ferramentas, tem nos ensinado o caminho que leva ao contrário do egoísmo, do pensar apenas em si, mas tem nos impulsionado a pensar no próximo, né? A pensar em questões que vão muito além daquilo que acontece dentro de nós e para nós mesmos. E no texto em que lemos, fala exatamente dessas investidas de Satanás, às vezes escancaradas, mas aqui sutil, e foi progredindo e foi ganhando um volume bem maior. Então Satanás ele usa das suas estratégias para tirar Deus do centro da nossa vida, ou para que a gente seja incitado a tirar Deus do centro da nossa vida. Onde que vemos isso? Primeiro, nós vemos que Satanás lança dúvida sobre a palavra de Deus para Eva. Percebe? Está no verso 1 do capítulo 3 que nós lemos. Diz assim: foi isso mesmo que Deus disse? Então perceba, Deus tinha dado instruções a Eva e agora Satanás chega para Eva e diz: será que foi isso mesmo que Deus disse? Então parece sutil, mas aqui já tem uma investida. Deus lança, Satanás lança dúvidas sobre a palavra de Deus. A segunda investida que podemos notar aqui nessa passagem é que Satanás quer camuflar e quer esconder o perigo que há da gente se afastar de Deus, da gente não considerar mais Deus como o centro. Onde que nós vemos isso? Nós vemos no verso 4, porque o alerta para Eva é que o dia que ela comesse da árvore que estava no centro do jardim, eles certamente morreriam. E Satanás fala assim, certamente não morrerão. Percebe? Aqui Satanás está querendo que Eva negue o perigo, como dizendo assim, não, podem fazer o que vocês acham melhor, que não tem perigo. Então essa é a segunda investida. A terceira investida é que Satanás lança dúvida sobre a bondade de Deus. Onde que vemos isso? No verso 5. Diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, como se Deus estivesse escondendo algo de Adão e Eva, especificamente aqui de Eva, que
não quisesse compartilhar com eles algo muito fantástico, fabuloso, mas que Deus estivesse deixando de longe de Eva. Satanás lança dúvidas sobre a bondade de Deus, como se Deus estivesse negando o amor e a bondade para com Eva. E temos também a quarta investida, de que esta aqui já percebe que existe uma graduação aqui, a investida mais escancarada, digamos assim. Depois de lançar dúvidas sobre a palavra de Deus, depois de negar o perigo, depois de lançar dúvidas sobre a bondade de Deus, agora Satanás diz que há vantagens se ela, de fato, negar a Deus. Em outras palavras, como se houvesse lucro no pecado. Onde que nós vemos isso? No verso 5 também. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, olha, faz como você acha melhor, Eva, porque do dia que vocês fizerem isso, vocês não só experimentarão do melhor, mas como vocês serão como o próprio Deus. Agora eu quero te convidar para pensar, né? A família é fundamental para mim e para você. Eu acredito desta forma, né? Para alguns, talvez não tanto a família de sangue. Temos outras situações na composição familiar pela história. De repente você foi criado talvez até por pessoas que não são do teu próprio sangue, mas você considera a família. Mas essa imagem, essa questão de família, de sangue ou do cuidado mesmo, é algo muito próprio nosso. E é assim porque Deus quis assim. Nós precisamos, nós dependemos dessa estrutura que damos o nome de família. E nós dependemos que na base dessa estrutura esteja Deus. E não nós mesmos. Então, o que é a família sobre a rocha, por exemplo, que nós, com certa frequência, pelo menos no meio cristão, a gente costuma dizer, né? Outra passagem, Cristo fala disso, que nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Casa aqui, no caso, é família. Na base da família, a base verdadeira, que verdadeiramente sustenta uma família, não é qualquer outra coisa senão o próprio Deus. E é isso que o diabo quer destruir aqui. Quer dizer assim, olha, Eva, tome a tua decisão, porque a tua decisão é a melhor, esqueça Deus. Muitos, e talvez até algum de nós, pensa assim, não, deixa que eu dou conta, eu não preciso de Deus. Ou eu creio em Deus do meu jeito, não preciso mais nada. Você já ouviu isso? Pessoas que às vezes dizem, não, eu tenho a minha forma de buscar a Deus, mas essa pessoa não lê a Bíblia, não ora, não procura a orientação em outras pessoas que o próprio Deus coloca na nossa vida. Isso nada mais é que egoísmo. A gente pode dar justificativas das mais diversas, porém, isso é egoísmo, é colocar nós mesmos na base, no centro. E um adendo aqui na mensagem, nós somos pessoas, a questão de cristianismo é a convivência como ovelhas, que são cuidados pelo bom pastor. E como ovelhas, nós não conseguimos viver sós. Nós precisamos estar juntas. Uma cuida da outra e o bom pastor, o maior pastor, o grande pastor, Cristo Jesus, ele que nos sustenta. Voltando para a questão familiar, é que o mundo tem mudado a base da família. Quer um exemplo? Algumas vezes eu já atendi uma das partes de um relacionamento, um dos cônjuges que estava colhendo frutos muito amargos de algumas atitudes tomadas. Por exemplo, certa vez uma pessoa veio compartilhar comigo que estava com o casamento em risco
porque fez contato com uma ex que para ele já considerava apenas amiga, digamos assim, mas estava mantendo, né, conversas com essa ex e por um longo tempo. E isso acabou vindo, de alguma forma, no conhecimento da esposa. E a esposa não gostou muito. Na cabeça dele, ele não teria problema esse tipo de situação. E não estou dizendo que seja impossível isso, porém é uma situação muito delicada. Ali tão delicada e, convenhamos, errada, porque ele escondia essa relação, digamos, de amizade da atual esposa. A atual esposa não sabia que existia essa relação ainda, essa proximidade com a ex. Consequência, ele colheu frutos amargos e por um bom tempo teve que ter tratado o seu relacionamento. Você percebe a sutileza? Ele pensou com ele mesmo: eu dou conta, tranquilo, eu posso controlar a situação, ninguém precisa saber do que está acontecendo, porque, afinal, não tem nada a ver. E tem a ver, porque quando nós estamos casados, nós somos uma só carne. E principalmente questões que envolvam o passado, é muito importante a gente deixar isso muito claro no relacionamento. A questão é que o diabo foi investindo sutilmente, a pessoa foi dando brecha, foi considerando aquilo normal, como tranquilo, e não é tranquilo, de forma alguma. Percebe? As investidas do diabo parecem sutis, mas perceba quando ele está investindo setas na tua vida e na tua família. Voltando então aqui para Eva, Adão e a serpente, diz que assim que eles experimentaram da árvore que estava no centro do jardim, Deus vai atrás deles para saber o que afinal tinha acontecido, como se Deus já não soubesse, mas Deus insiste e quer que eles se expressem a Deus agora. E nós notamos então essa situação que Eva vai usar do artifício da justificativa. É o que muitas vezes nós fazemos diante do nosso pecado. Nós queremos justificar, queremos dar motivos que aprovem aquela atitude que tivemos. Perceba aqui, então Deus se aproxima de Eva e no verso 13 nós temos a forma que Eva trata essa aproximação de Deus. Diz assim: olha, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Percebe? Qual que foi a justificativa de Eva? A culpa não foi minha, a culpa foi da serpente. E essas justificativas continuam, né? Adão então culpa a própria mulher que Deus tinha dado para ele. Está no verso 12. Disse o homem a Deus: olha, o problema não foi meu, foi a mulher que me deste como companheira. Então, Eva joga a culpa na serpente, a culpa não foi dela, e Adão joga a culpa no próprio Deus, a culpa não foi dele, de Adão. Falando: não, Deus, a culpa foi do Senhor que me desse a mulher que me deu. Justificativa atrás de justificativa. Por natureza, o ser humano é especialista em dar justificativas, né? Nós queremos tomar conta da situação, não baixamos a guarda, queremos dizer que não, se existe problema, o problema não sou eu. É outra pessoa, quem sabe até Deus, mas não eu. Isso é egoísmo. Isso é alimentar o egoísmo. É nos colocar no centro. Percebe? Tudo e todos são culpados. Menos nós. Mas não pensamos nisso quando nós nos aproximamos da árvore proibida. Quando nós começamos a dar ouvido ao tentador,
Nós não pensamos nisso quando nós buscamos conselho em todos os lugares, né? Autoajuda, né? Os grandes palestrantes, literatura das mais reconhecidas em todo o mundo, mas não buscamos orientação na palavra de Deus, na oração, na comunhão. Nós nos vestimos, por assim dizer, do nosso próprio egoísmo. E, obviamente, vamos colher os frutos. Foi assim também com Adão e Eva. Diz o texto que quando eles se deram conta do que eles tinham feito, da situação deles diante de Deus, acompanhem comigo, diz no verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aqui. Mesmo com o pecado, mesmo com as consequências do pecado escancaradas, eles se deram conta de que estavam nus. Isso antes para eles era normal. Agora eles se dão conta da sua situação. Mesmo assim, eles continuam querendo resolver a situação por conta própria. Quando que isso acontece? Diz que eles juntaram folhas de figueira para se cobrirem. Percebe? Eles se dão conta que estão nus, algo que para eles agora parece improvável ou que não deveria acontecer. E ainda assim eles procuram resolver a situação por conta própria. Eles juntam folhas de figueira e procuram se cobrir. Então logo o casal pecou, suas consciências já lhes condenavam. Eles pensaram que podiam se vestir com a própria justiça. A minha própria justiça não é capaz de resolver os meus problemas. Aliás, se a minha própria justiça não é capaz de resolver os meus próprios problemas, se eu não sou capaz de resolver grande parte dos meus próprios problemas, quem dera fosse capaz de resolver a minha situação com o meu Criador. Nós somos pecadores e precisamos de uma justiça que não está em nós, como base para a nossa vida, como base para a nossa família. Nós precisamos de algo que vai muito além dos nossos pensamentos e das nossas justificativas para que a nossa família seja sustentada ou esteja sustentada numa base sólida. Então talvez você esteja se perguntando como então afinal reagir a algo tão próprio da humanidade, que é o egoísmo. Como então mudar o jogo? Como então sair do caminho que certamente vai me levar à destruição e como entrar para o caminho que me dê uma nova vida, uma esperança viva e certa. Então nós temos isso nesse texto em que lemos. São os versos 8 e 9. Diz assim, olha, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E aqui nessa passagem nós temos a primeira pergunta do Antigo Testamento. Qual é a pergunta, pastor? Onde está você? É a pergunta de Deus para Adão. E aqui nós percebemos a graça de Deus, o amor de Deus. Sabe por quê? Porque diante da vergonha, da rebelião, Adão tinha se rebelado contra Deus. Eva tinha se rebelado contra Deus. Adão estava escondido de Deus. Diante de todo esse cenário, o que Deus faz? Deus busca.
Deus procura reestabelecer aquilo que tinha acabado de ser destruído, que era a relação entre eles e o próprio Deus. Deus busca, apesar do nosso pecado. É maravilhoso notar que, pensando um pouco no Novo Testamento, que a primeira pergunta no Novo Testamento é de um homem pecador buscando a Deus, indicando para a humanidade que nós precisamos novamente nos achegar a Deus. E aonde que está isso? É em Mateus 2,12. Diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha a pergunta aqui. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Percebe? Pecadores. Os magos. Pessoas como eu e você, lógico que cada um com a sua história, porém, pecadores, perguntando por Deus, buscando a Deus e Deus se deixando encontrar pelos pecadores. A maneira como reagir ao egoísmo não está em nós, porque somos instáveis, somos propícios ao primeiro esbarrão cair, mas nós partimos da fé de que fomos achados por Deus. Assim como Adão ali, assim como Deus se deixou achar, encontrar pelos magos, na pessoa de Cristo. Talvez você pense, olha, há algum tempo estou afastado de Deus, da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja. Olha, mas até hoje, nesse momento, eu nunca tinha ouvido falar de Deus, talvez dessa forma, pois eu te falo, agora é o momento. Então, para que você considere que a base firme para a tua vida, para a minha vida, não é o egoísmo. Não é aquilo que eu acho que está correto e simplesmente me fecho a essa realidade e não considero que exista essa realidade maior, que é a realidade de Deus, que está expressa na palavra dele. Por isso que eu te digo, é hoje o momento. É agora. É todos os dias precisamos descansar nessa base que é Cristo Jesus. É tempo de voltar para os braços do Pai. Em Cristo, nós somos revestidos agora pela própria justiça de Deus. Lembrem-se que Adão e Eva procuraram folhas de figueira para se vestir. Em Cristo, nós somos revestidos por outra justiça, pela justiça de Deus. Deus realizou todo o trabalho. E naquela passagem, Deus cobre sim Adão e Eva, não com folhas de figueira, mas com túnicas de peles feitas de animais. Se isso fosse apenas uma questão de conforto, se Deus simplesmente quisesse colocar uma roupa qualquer em Adão e Eva, Adão mesmo poderia ter feito, Eva mesmo poderia ter feito, mas não foi assim. A ideia é que Deus providenciou ao homem algo que o próprio homem não poderia fazer. Aqui, elimina então qualquer tentativa nossa de justiça própria. Aqui, elimina então qualquer tentativa nossa de ter a nossa vida sustentada por nós mesmos. Antes que o homem estivesse vestido, Deus faz o que então? E só para você acompanhar aí, é no verso 21 que tem essa iniciativa de Deus. No capítulo 3 de Gênesis. Diz assim: O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Era necessário uma outra cobertura. Era necessário uma cobertura, uma roupa, um revestimento perfeito. E para isso o homem não seria capaz. O próprio Deus tomou essa iniciativa e de forma sacrificante
oferece o próprio Filho na cruz, no nosso lugar. Nós não temos como criar nenhum tipo de justificativa diante de Deus. Não há nenhuma justificativa que possamos dar diante de Deus que possa convencer Deus de que somos merecedores da graça dele, do amor dele. Não, não há. Porque somos pessoas boas muitas vezes e más também, e muitas outras vezes. É por isso que nós precisamos de algo que não está em nós, para definitivamente nos achegarmos a Deus. E esse algo a mais é a própria pessoa de Cristo Jesus, o Cordeiro sacrificado, o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro que no Antigo Testamento era oferecido pelos sacerdotes, pedindo a Deus perdão pelos pecados do povo. Em Cristo nós temos o último Cordeiro oferecido na cruz, por mim e por você, e esse sim é base segura para a nossa família, para a nossa vida. E aqui eu já quero concluir. Se você se deu conta, se nós nos dermos conta de quem nós somos, de que somos instáveis, de que naturalmente abrimos rebelião contra Deus, mas se nos dermos conta também do que Deus fez por nós, é tempo de repensarmos o que está na base da nossa vida, o que está na base da minha família, porque certamente isso muda tudo. É tempo de nos reencontrarmos com Deus. É tempo de perceber que Deus continua nos buscando, como fez com Adão, como se deixou encontrar pelos magos. Hoje Ele se permite encontrar para ter esse encontro com você e com a tua família. Que Deus possa fortalecer ou quem sabe restabelecer as bases da tua vida e da tua família. Assuma essa caminhada com Cristo, aprenda dele, congregue com a igreja de Cristo. A igreja não salva? Não, a igreja não salva. Só quem salva é Cristo. Mas se você diz crer em Cristo, pelo menos eu creio que então você deve sim fazer parte de uma igreja, de congregar, de estar com os irmãos. Lembra aquela ideia das ovelhas que não conseguem viver só e que precisam ser pastoreadas? Sim, nós precisamos ser pastoreadas. Eu sou pastoreado, temos a liderança da igreja, tenho amigos bem chegados que me pastoreiam também, tenho minha própria família, minha esposa, que em muito também me auxilia nos caminhos e nas decisões a tomar. Que Deus te abençoe e vamos ter um tempo de oração então. Feche os teus olhos. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado porque nesse momento o Senhor nos lembra de que precisamos reconsiderar, repensar, ou quem sabe até reafirmar o que está na base da nossa vida. Se não for o Senhor, nós precisamos reconsiderar sim. Se tem sido simplesmente aquilo que eu acho que é certo ou errado, eu preciso repensar. Se tem sido apenas os meus planos, eu preciso repensar. Deus, que eu e que cada um de nós possamos, ó Deus, nos achegar ao Senhor. Eu creio que o Senhor nos recebe, o Senhor nos abraça e o Senhor caminha conosco. Faz isso com cada um de nós, que a gente aprenda assim a ter na base da nossa família, da nossa vida, o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, e a partir disso vamos perceber que o caminho não é o egoísmo, mas o altruísmo. O caminho não é olhar somente para si. Precisamos sim cuidar de nós, precisamos sim cultivar amor próprio, mas que a vida não seja exclusivamente isso, porque é preciso sim amar o próximo, é preciso sim dar a vida pelo próximo, é preciso sim compartilhar das bênçãos do Senhor também com o próximo, porque o Senhor tem
tanto nos abençoado. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos reconciliou em Cristo Jesus. E é nessa fé que nós seguimos firmes, crendo que o Senhor tem feito a tua obra na nossa vida e através da nossa vida. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Que bom a gente ter esse tempo para pensar sobre questões que envolvem família. É lógico que a gente pode aplicar todos esses ensinos para além do contexto familiar, mas hoje e durante esse mês de maio, em especial, olhando um pouco mais para a família. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família, tá bom? Se de repente Deus colocou alguma coisa no teu coração, algo que precisa ser refeito, reconstruído, de repente um perdão, de repente uma valorização, um elogio, um aconchego maior com alguém da tua família, é o momento. De repente alguém da tua caminhada mais próxima, não espere o amanhã, faça hoje, faça uma ligação, esteja próximo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo domingo, e no mais, em Cristo sempre conectados. Até. Deus abençoe.